Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse microfone aqui eu posso... Para mim é uma honra, uma alegria e uma grande responsabilidade estar aqui nesta manhã. Uma honra e uma alegria porque eu estou conhecendo mais uma parte da minha família. E eu vejo que a minha família é linda, linda, abençoada. E uma responsabilidade porque a Bíblia diz que aqueles que ensinam naquele grande dia, Deus vai exercer um juízo à parte. Então, tudo que a gente fala da parte de Deus é com muito temor e tremor. Porque a palavra, ela toca os corações, a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Deus abençoe o pastor dessa igreja, pastor Josué Valando, toda a sua família, a nossa irmã Jaqueline, que estava aqui falando sobre esse desafio que vem chegando agora nas mãos dela. E eu digo uma coisa para ti, que quanto maior o desafio, maior será a unção. Deus não coloca nada nas nossas mãos sem que Ele nos capacite durante a sua caminhada. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos o chamado do Senhor para nós, a partir daquele dia, como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora o Senhor, Ele se torna o Senhor, o Deus da nossa vida. E tudo o que acontece é um aprendizado, é uma lição, é um crescimento. Se eu entendo que tudo que eu estou passando na minha vida é um aprendizado, é um crescimento, a minha maneira de olhar a vida no dia a dia muda. Eu não encaro a vida com murmuração, mas eu encaro a vida com louvor, adoração. Às vezes eu temo, às vezes eu tenho medo porque eu sou ser humano, mas como a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito da versão original, que em meio a coisas ruins, Deus sempre trará algo de bom. Deus, Ele conhece a nossa caminhada, Deus conhece o nosso deitado, o nosso levantar, Ele conhece o nosso dia a dia, por isso que Ele nos chamou, através de Moisés, lá no Salmo 90, para que nos ensinasse a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio. Significa que a cada dia eu aprendo mais. Eu gosto de estar nas orações, eu fui criado em trabalho de oração. Meu pai foi um pastor por mais de 30 anos. Minha mãe é viva ainda, tem 84 anos, é uma mulher de oração, ela trabalha com oração desde 1959. E eu aprendi que ali, buscando a Deus em oração, eu aprendi que só existe uma maneira de falar com Deus, é em oração. Deus tem 1001 maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma, e é através da oração. E a cada vez que nós dobramos nossos joelhos, toda vez que nós paramos para falar com Deus, Ele está pronto para nos ouvir. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor dos seus filhos. Quando a gente fala da melhor idade, e eu estava me lembrando do Salmo 92, onde ele fala que o justo florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro do Líbano. Aí eu fui estudar, sou muito curioso, eu fui estudar o que é o cedro do Líbano. E aí eu vi que o cedro do Líbano é uma árvore que foi plantada por Deus no alto dos montes. Você esteve em Israel, você deve ter ouvido falar um pouco dessa história. Foi plantado por Deus. E nos seus 3... então não vou nem ter... Vou passar rapidinho. E o cedro do Líbano é interessante porque quando ele é plantado, é uma árvore que faz parte de um dos mistérios de Deus. Quando o cedro do Líbano ele é plantado, nos seus 3 primeiros anos, ele cresce apenas 50 centímetros acima do solo. Mas as suas raízes aprofundam até 1,5 metro. E após 3 anos ele cresce, estabiliza, as raízes aprofundam, ele cresce mais um pouco, as raízes aprofundam. Significa que o que Deus está falando para nós nessa analogia, que o crescimento do cristão, antes de ser para cima, ele precisa crescer para baixo, base. E no final do seu crescimento, essa árvore pode chegar a mais de 40 metros de altura e o seu tronco chega a mais de 10 metros de largura. Pensa comigo, qual é a profundidade das raízes desta árvore?
isso que o salmista declarou que ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria abalado. Por isso que o salmista, ele declarou que ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria. Por isso que o Senhor falou lá no Evangelho de Mateus que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, sopraram os ventos, vieram a chuva, bateu forte, mas não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E o meu pai, de muitas lições que ele me deu, falou: meu filho, aprenda uma coisa. O segredo do crescimento do cristão não é para cima, é para baixo. Porque quando as lutas vêm, os rios sobem, os ventos batem forte, vem a chuva, só quem sabe da sua base e da sua estrutura é Deus. Às vezes circunstâncias se levantam contra nós, pessoas se levantam contra nós, contra o nosso ministério, pensa que estão lutando contra nós, mas eles não conhecem a sua base. E todas as batalhas, perseguições, dificuldades, perdas, enfermidades, elas nos fortalecem. Por isso que eu amei este nome, é a melhor idade para falar sobre maturidade, sobre postura, conselho. Num tempo onde muitos não querem ouvir os mais velhos, muitos não querem mais buscar um conselho naqueles que conhecem a vida, vocês têm muito para ensinar. Esse projeto ele vai longe, porque é um projeto do coração de Deus. Se você está vivo, se você está de pé, é porque Deus ainda tem projetos na tua vida. Ele não terminou com você. Ele continua cuidando de ti e mantendo você de pé. Feliz de estar ouvindo a nossa irmã cantora Rose, e ela cantou uma canção que, quando eu cheguei aqui, foi a minha oração, onde ela cantou: quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. E o lugar é este aqui. E não eu, mas Deus. Como João declarou lá no capítulo 3, versículo 30, que eu diminua para que tu cresça. Se verem algo além do que Deus está fazendo, eu tenho que rever os meus conceitos. Por isso, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe nosso irmão Marcelino, seu filho Douglas, toda a sua família. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Bom, como foi falado aqui, meu nome é Marcos Ebenezer Costa, eu tenho 46 anos, sou casado há 16 anos, sou pai de 2 filhos, Ana Luísa e Miguel. Milagres de Deus, porque minha esposa e eu, nós perdemos o nosso primeiro filho numa gravidez tubária, e a médica falou que após a perda de uma trompa, falou: ela tem outra trompa ainda, não tem problema, ela pode gerar outro filho. Mas após esse diagnóstico, ela tentando engravidar, a gente tentando e nada acontecia, e quando ela foi fazer um exame mais profundo, ela descobriu que a gravidez tubária comprometeu o seu útero, comprometeu a trompa estava totalmente obstruída. Mas Deus tinha nos dado sonhos de filhos correndo dentro da nossa casa. E nós fomos orar. E o Senhor nos deu Ana Luísa, o Senhor nos deu Miguel. Ana Luísa está com 14 anos, Miguel tem 12 anos, fortão, muito animado, são braços no nosso ministério. Meu filho me ajuda, me auxilia, trabalha, está muito ali com a gente, minha filha também. É um desafio criar os nossos filhos no temor do Senhor, no ensinamento da palavra, porque nós criamos filhos para a vida. A Bíblia diz que, como guerreiros, na mão do valente são os nossos filhos, são flechas, e eles precisam ir longe, e nós temos que capacitá-los e ensiná-los os princípios da palavra de Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, eu quero falar sobre o pedido de Jairo. A partir do versículo 21, a minha versão aqui é a Nova Tradução na linguagem de hoje. A partir do versículo 21 diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. E um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Pai, aqui está a tua palavra. Nesta hora, Senhor, que tu esteja tocando no nosso coração, na nossa mente, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos entender, Pai, apesar da nossa limitação, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Usa-nos para a honra e glória do teu nome,
para que toda a tua igreja seja edificada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós, quando paramos para poder analisar essa história, a gente observa que Jairo, ele era o principal da sinagoga, ele era um judeu rabino, um homem que cuidava do templo, um homem que cuidava das tendas, um homem responsável pela leitura da palavra, do ensinamento, e um homem também que conhecia da fama de Jesus. Porque quando a gente fala sobre Jesus nessa terra, nós temos que falar antes dele estar nessa terra e depois que ele veio sobre essa terra. Porque antes de Jesus, as pessoas não sabiam o que fazer diante de uma pessoa possessa. Como eu digo isso? Porque quando Jesus estava chegando em um determinado lugar, os seus discípulos estavam lutando contra um menino que ele estava endemoniado, e eles passaram o dia inteiro tentando expulsar o demônio daquele menino. Ele era surdo, ele era mudo, ele era possuído, e lutavam para um lado, lutavam para o outro, e quando Jesus vem chegando para o seu pai, ele diz assim: o que houve com seu filho? Ele disse: olha, o meu filho, ele achava que era uma enfermidade, mas depois ele percebeu que o filho dele era atormentado por um espírito maligno. E quando esse espírito toma ele, ele pula no fogo, rola de um lado para o outro, ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue contê-lo. Será que o Senhor pode me ajudar? Jairo, quando vai até Jesus, ele chega diante de Jesus, se prostra. Ele está aprendendo como se fala com Jesus. Muitos, até hoje, não aprenderam a falar com Jesus. Tem que se prostrar. Prostração é reconhecimento que eu estou diante de alguém que é maior do que eu. Pare e pense comigo. Ele era um líder judeu, um rabino. O judeu, ele não se prostra para ninguém, só para Deus. E Jairo, diante de uma enfermidade, diante de uma adversidade na sua casa, a sua filha tinha 12 anos de idade, ele estava desesperado. E quando uma pessoa está com um problema dentro de casa que ela não sabe como resolver, ela não sabe como é que vai buscar uma solução, muitos vão embora de casa, outros se afundam no alcoolismo, outros acabam entrando em vício de drogas, outros acabam destruindo a família, mas tem aqueles que vão em busca do altar, tem aqueles que vão em busca de Deus, na casa do Senhor. E quando ele chega diante do Senhor, tudo que ele faz é se prostrar, é chorar. Ontem, no final do culto, lá na nossa igreja, eu recebi uma mãe, ela estava desesperada, a sua filha internada num CTI, e ela só faltou entrar na igreja de joelhos chorando, porque era desespero. E o Senhor, ao ouvir o clamor de Jairo, ele se inclinou para o Senhor, se humilhou, e o Senhor disse para ele assim: Jairo, eu vou contigo. Só que, entre a caminhada e a resolução do problema, existe um aprendizado que você e eu temos que ter todos os dias. Por quê? Ele sabia que quando Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Quando Jesus chegava, os demônios eles eram expulsos. Aquele menino, quando Jesus se aproximou, aquele espírito maligno começou a sacudir com aquele menino, ele foi liberto. E os discípulos, quando chegaram em casa, perguntaram assim para Jesus: espera aí, explica aqui para a gente está andando junto com o Senhor, a gente ficou o dia inteiro lutando, batalhando, e nada. E de repente o Senhor só se aproxima e o espírito sai e vai embora. E Jesus disse: vocês não entenderam. Existem castas de espíritos e demônios que só saem pelo poder da oração. Vocês não querem orar. Os discípulos ficavam disputando o cargo, ficavam disputando quem era o primeiro. Às vezes a família queria escolher quem ia sentar de um lado, do outro. Eles não entendiam qual era o ministério de Jesus. Jesus tinha um ministério de oração. Ao final da sua jornada, encerrado o dia, Jesus subia para o monte e ia orar. E a gente vê na Bíblia que ele subia sozinho. Nenhum discípulo acompanhava ele para orar. Quando os 3 ficaram no pé do monte, quando Jesus subiu para orar, ao invés de eles ficarem orando, eles dormiram. E Jesus disse: poxa, nem por uma hora, nem por um momento, vocês puderem ficar vigilantes. Eram pescadores. Eles estavam habituados a ficar a noite inteira acordados, porque eles ficavam a madrugada toda pescando, que era o melhor momento para pescar. Mas eles não suportavam. E Jesus mostrou que o segredo está na oração. E quando aquele homem vai diante de Jesus, Jesus fala: eu vou contigo, eu vou caminhando com você. E quando Jesus ele vai caminhando, o Senhor começa a ensiná-lo, porque o Evangelho é um caminho de aprendizado. E no meio do caminho, porque
sempre tem um aprendizado no meio do caminho. E Jesus, ele sempre teve um ministério abrangente para todos. No meio do caminho, ele atendia muita gente. Jairo vai, cheio de esperança, na certeza que o Senhor ia direto na sua casa. E Jesus para atender uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Há quantos anos? 12 anos. Preste atenção. A filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. A mulher do fluxo de sangue sofria daquele fluxo há 12 anos. Jesus não se encontrou com aquela mulher por acaso. Jesus estava usando a experiência daquela mulher para edificar a fé de Jairo. Porque Jairo precisava chegar em casa diferente. Jairo precisava chegar em casa transformado. Ele saiu em busca de ajuda. E ele tinha que chegar curado. Ele tinha que chegar restaurado. E quando Jesus para atender aquela mulher, eu posso imaginar o coração de Jairo. Falei, poxa, eu estou precisando tanto que o Senhor vá até a minha casa e de repente o Senhor para atender essa mulher. E quando ela chega, toca na orla do manto de Jesus, ela é curada. E Jesus chama ela para dar um testemunho, porque são os testemunhos que edificam a nossa fé. Eu posso imaginar o coração de Jairo dizendo assim, o Senhor curou esta mulher, será que Ele vai curar a minha filha? O Senhor é Deus, Jesus é Deus. E no meio daquele caminho, quando ele vê aquela cura e o testemunho, logo chegam os seus servos e falam assim, Jairo, deixa para lá. A menina morreu. Deixa para lá. Como é que a gente reage quando alguém chega diante de nós, diante de você e fala assim, olha, tem mais jeito não. O médico desenganou. Não tem mais solução. Como é que você reage quando alguém diz assim, deixa para lá? Jesus dá um passo à frente e fala, Jairo, não temas. Em outras palavras, não tenha medo. Em outras palavras, confia. Você viu o que acabou de acontecer? Esta mulher sofria há 12 anos. Ela começou a sofrer com 12 anos de idade. Na sua primeira menstruação. Olha a humilhação que era submetida às mulheres naquela época. Ela era retirada da sua casa. Os seus pais iam andando à frente de um vilarejo. E eles iam anunciando, não se aproximem da nossa filha, ela está impura. Não se aproximem da nossa filha, ela está impura. E ela foi levada para uma casa longe que era sua, para ficar ali entre 3 e 5 dias, até que o primeiro ciclo menstrual passasse. Mas qual foi o problema? Passados esses 5 dias, ela continuava tendo hemorragia. 10 dias, 15 dias, 20 dias, 1 ano, 5 anos, 12 anos de sofrimento. Aos 24 anos, já era para aquela mulher estar casada, com filhos. Já era para ter feito todos os rituais judaicos. E ela estava com 24 anos, sem sonhos. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã e tenha algum sonho teu que está enterrado. Talvez tenha algum pedido teu que já se passou tanto tempo e você já não comenta mais com ninguém porque alguém chega e fala para você assim, já quanto tempo já passou? Já era, deixa para lá, vai viver a vida, vai buscando coisas, pessoas e situações para poder cobrir essa tua tristeza e vai vivendo. O Senhor não nos chamou para andarmos ansiosos por coisa alguma. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus 6, a partir do versículo 25. Lance todos os seus cuidados ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas, preocupações, Ele acrescenta. E quando ele chega diante de Jairo, ele fala, Jairo, não tenha medo. Eles disseram que já era, porque eles não conhecem o meu poder. Eles não sabem do que eu sou capaz de fazer. E o Senhor continua andando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está um tumulto, uma confusão. E preste atenção, um monte de gente chorando, lamentando a morte daquela menina. E quando Jesus fala assim, ela não morreu, ela está dormindo. Os que choravam começaram a debochar. Tem gente que às vezes chora pelos problemas dos outros, mas não são lágrimas verdadeiras. Porque nem todo mundo ficará satisfeito com aquilo que Deus tem para colocar na tua mão. Nem todo mundo se sente realizado com as bênçãos que Deus traz na nossa mão. Ali estavam pessoas que eram contratadas para chorar, para lamentar, para poder concordar com o que estava acontecendo. Eles não tinham nada para falar. E quando Jesus chega,
ele chega para mandar. Jesus não chega num velório para prestar condolência, não chega para cumprimentar a família e vai embora, não. Quando Jesus chega, coisas acontecem. Jesus ele esteve em pelo menos 4 velórios. Nos 4, ele causou confusão, porque houve ressurreição. E quando Jesus chega naquela casa, ele fala assim, olha, pode mandar sair todo mundo. Por quê? Por que tem que sair todo mundo? Porque essas pessoas não entendem o que está para acontecer aqui. Porque existem coisas que eu quero fazer que ninguém precisa saber. É somente eu, você e aqueles que estão intercedendo contigo. Lembra de Moisés? Lá em Êxodo 17, quando Deus vem construindo um relacionamento com seu povo, e o povo nunca aprendeu a confiar em Deus. Abriu o mar, o povo celebrou. As águas de mar eram amargas, o povo murmurou. Deus transformou a água amarga em água doce, o povo celebrou. De repente chega em Refidim, não tem água para beber. O povo começa a reclamar. E o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, dá um passo à frente do povo. Sai do meio da confusão, sai do meio do burburinho, chamem os sacerdotes, os homens que têm experiência comigo, e suba no alto do monte. E o Senhor vai comigo? Não, eu já estou lá no lugar da vitória, te esperando. Quando Deus chega primeiro, Ele chega para mandar, porque Ele é o Senhor. Nós somos o servo, nós obedecemos. Jairo experimentou do poder de Deus na caminhada, no caminho, e ele não questionou. E Jesus falou, manda sair todo mundo. Quando Jesus manda sair todo mundo, ele vai até o quarto. Quarto é o lugar de intimidade. Quando perguntaram para Jesus, como é que eu faço para falar com Deus? Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em silêncio, que só você e o teu Pai vão saber aquilo que você está falando. E Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João, homens que tinham intimidade para estar ao lado dele. E quando ele chega diante daquela cama, ele diz assim, menina, talita, cumi, levanta e anda. Aquela menina é desperta, senta na cama, começa a falar. E Jesus disse assim, dei algo para ela comer. Eu falei, Senhor, peraí, deem algo para ela comer? Como assim? Aquela menina estava enferma há muito tempo. Ela não podia experimentar mais nada da vida. Aquela menina já estava desacordada até vir a óbito. E Jesus disse, volte a viver. Ande com ela, caminhe com ela. Chegou a hora de fazer algo diferente. E o nosso Deus é um Deus que Ele não expõe ninguém. Jesus disse para ele assim, olha, não conta para ninguém. Por quê? Porque se um chefe da sinagoga, um judeu, fala para todo mundo que encontrou com Jesus, que levou ele na sua casa e viu um milagre ser operado, aquele homem seria expulso da sinagoga. Mas o nosso Deus é um Deus que não envergonha ninguém. O nosso Deus é um Deus de amor. O que eu estou querendo falar com essa mensagem aqui? Todos nós temos um pedido a Deus. Todos nós temos um pedido ao Senhor. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos algo que está nos machucando, que se nós não cuidarmos pode se tornar uma amargura. Todos nós sofremos perdas. Mas nós não podemos deixar de adorar aquele que é. O princípio da verdadeira adoração significa que Deus é adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Adoramos pelo que Ele é e louvamos pelos seus feitos. Os nossos problemas não podem nos tirar da presença do Senhor. Davi declarou uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na tua casa para contemplar a tua beleza e para aprender na tua casa. Todo dia é dia de aprendermos mais e mais do Senhor. Todo dia é dia de buscarmos ao Senhor. Não deixe que os seus problemas te tirem da presença do Senhor. Essa palavra é uma palavra que a gente leva adiante. Nós podemos ter pessoas dentro da nossa casa, da nossa família sofrendo, e muita gente está caminhando na igreja e de repente ele desanima porque ele não vê o seu problema sendo resolvido, e a primeira coisa que ele faz é deixar de adorar a Deus. Ele não adora mais, ele vem para a igreja, fica cabisbaixo. Quando ele vem, às vezes ele reclama da vida. A primeira palavra é, olha, não para de adorar a Deus não, porque Deus é adorado pelo que é relacionamento. Deus valoriza muito mais quem você é do que aquilo que você faz. Para Deus, o mais importante não são as nossas realizações, mas é o nosso relacionamento, é comunhão.
E o Senhor mostra para mim, o Senhor mostra para você, para nós, que antes dele realizar algo na nossa vida, nós precisamos caminhar com ele, nós precisamos ouvir os testemunhos, porque quando nós testemunhamos, falamos daquilo que Deus tem feito em nós, esse testemunho serve como uma palavra de base, de vida, para quem está ouvindo, para quem está chegando, está sofrendo. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é o pior problema do mundo. E de repente, quando você ouve um testemunho de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma luta, e essa pessoa recebe uma vitória, você entende que o nosso Deus é o mesmo. E aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, também curou a filha de Jairo, e ele também nos cura. O Senhor, ele tem uma palavra de levanta e anda. Tem alguma coisa que está te deixando prostrado? Tem alguma coisa que está te impedindo de celebrar a vida? Disseram que não tem mais serventia para você na vida. Disseram que você vai estar abandonado, abandonada, que Deus terminou com você. Não. Ainda tem frutos para vocês produzirem nessa terra. Ainda tem trabalhos para serem realizados para a honra e glória do Senhor. Essa geração, ela precisa de um conselho. Nós vivemos um movimento cíclico nesse mundo. Hoje não querem ouvir, mas vai chegar um momento que eles terão que ouvir. E quem eles vão ouvir? São os cedros do Líbano. São aqueles que cresceram, que estão enraizados na presença do Senhor. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Jairo, quando recebeu aquela palavra de levanta e anda, quando ele recebeu aquele milagre, ele já recebeu com louvor, porque ele já tinha visto o que estava para acontecer, e toda a sua família foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. O nosso Deus é o mesmo, ele não muda, ele está aqui para nos colocar de pé, ele está aqui para nos animar, ele está aqui para nos fortalecer, para nos dar graça, ele está aqui para nos reerguer, nos manter de pé, para que nós possamos caminhar firmes na presença do Senhor. Eu queria, com a permissão dos irmãos, colocassem de pé. Pedir a Rose para adorar a Deus com uma canção. Eu quero orar por vocês. Não se esqueça que todas as vezes que você declarar que a tua fé está firmada no Senhor, o inimigo vai levantar pessoas para querer ridicularizar você. E o que é mais triste, as pessoas vão querer trazer exemplos de coisas que deram errado na vida de outros que tinham a mesma fé que nós, só que a nossa fé, ela está firmada na palavra do Senhor. A gente sabe que Deus faz o que quer. A nossa vida está na mão do Senhor. O melhor dia que Ele nos deu para vivermos é o dia de hoje, é agora, é este momento. E é neste momento que nós nos derramamos na presença do Senhor. Nós vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nesta manhã Tu nos chamaste aqui, Pai, para declararmos aqui a Tua palavra diz em Provérbios 3:5, temos que confiar em Ti de todo o coração e não querer se apoiar no nosso próprio entendimento. Ó Deus, Tu sabes do nosso deitar, Tu conheces o nosso levantar, Tu sabes das nossas guerras, das nossas batalhas. Pai, Tu estás pronto para nos ouvir, Tu estás pronto, Senhor amado, para nos responder. Mas, Pai, nós sabemos que toda promessa, ela passa por um teste de tempo, onde Tu queres, Senhor, nos amadurecer, Tu queres nos fortalecer, Pai, Tu queres nos treinar. Ó Senhor amado, Tu estás, Senhor, nos chamando para um nível mais profundo de intimidade. Tu estás, Senhor amado, nos convocando para estarmos cada dia mais perto de Ti, Deus. Pai, muitos têm rido da fé dos seus filhos, assim como riram da fé de Jairo, onde olharam para a situação e disseram, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, nós vimos tudo o que aconteceu, e daí não sai mais nada, mas aonde Tu chega, Senhor, Tu chega, Pai, para transformar, aonde Tu chega, Tu vem com uma palavra de levanta e anda, Tu vem, Senhor amado, com resposta que muda todo o quadro, aonde tem a tristeza e Tu entra, Pai, ela sai, vem a alegria, aonde, Pai, Tu chega, Senhor, sai a desunião,
destruição, Pai, e entra a comunhão. Aonde tu chega, Pai, sai a destruição, as perdas, e vem a restituição, vem a restauração. Restaura a vida dos seus filhos, Pai. Ó Senhor amado, não permita que as injustiças venham tirá-los da tua presença, Senhor. Venham abatê-los a ponto deles não acreditarem mais que tu podes, que tu és todo poderoso, e quando tu faz, Senhor, está feito, e tu não dá satisfação para ninguém. Que os teus filhos possam continuar firmes na tua presença, crendo e sabendo que quando o Senhor vier com a palavra de levanta e anda, a alegria virá ao amanhecer. Quando tu chegares com uma palavra de levanta e anda, nós vamos, Senhor, ali ver e testemunhar que tu és um Deus que renova a esperança. Tu és um Deus que estava olhando todos os nossos passos e já sabia de tudo o que estava acontecendo. Ó Senhor Deus, eu sei que os dias são difíceis, o mundo é mau, nós temos visto tanta covardia, tanta tragédia, e a gente fica perguntando aonde tudo isso vai parar, Senhor, e será que isso poderá chegar em nossa casa? Mas a tua palavra diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a tua palavra também declara que praga alguma chegará à nossa tenda. Ó Pai, e com nossos olhos nós veremos a recompensa dos ímpios, e porque tu nos amou, Senhor, haverá livramento para nós. Tu nos colocarás no alto retiro, porque nós conhecemos o teu nome, Pai, e o teu nome nesta manhã é cura, o teu nome nesta manhã é restauração, o teu nome nesta manhã é levanta, é Talita Cumi, levanta, anda, porque o teu Salvador chegou. Ó Pai, só tem um forte na casa, até quando chega outro mais forte, e tu vais chegar, Senhor amado, para que os teus filhos possam erguer a bandeira da vitória. Eu quero deixar aos teus cuidados, porque não existe lugar melhor para estar senão nas tuas mãos. Cuida de cada um dos seus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero chamar você à frente, eu quero orar por você. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero ministrar algo de Deus para a sua vida. A Rose vai continuar louvando ao Senhor, aqui nós vamos orar.
o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero